Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o segundo episódio da Lei número 9.433, que trata sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Mas antes de começarmos, deixe seu like, faça sua inscrição, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 5 da compensação a municípios. Artigo 24, vetado. Seção 6 do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Artigo 25. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Artigo 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Inciso 1. Descentralização da obtenção e produção de dados e informações. Inciso 2. Coordenação unificada do sistema. Inciso 3. Acesso aos dados e informações garantido a toda a sociedade. Artigo 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Inciso 1. Reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil. Inciso 2. Atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional. Inciso 3. Fornecer subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Capítulo 5. Do rateio de custos das obras de uso múltiplo de interesse comum ou coletivo. Artigo 28. Vetado. Capítulo 6. Da ação do poder público. Artigo 29. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal, inciso 1, tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 2, outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os usos na sua esfera de competência. Inciso 3, implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em âmbito nacional. Inciso 4. Promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos hídricos sobre domínio da União. Artigo 30. Na implantação de política nacional de recursos hídricos, cabe aos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de competência. Inciso 1. Outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos. Inciso 2. Realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. Inciso 3. Implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em âmbito estadual e do Distrito Federal. Inciso 4. Promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Artigo 31. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os poderes executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. Título 2 do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Capítulo 1 dos Objetivos e da Composição. Artigo 32. Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos com os seguintes objetivos. Inciso 1. Coordenar a gestão integrada das águas. Inciso 2. Arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos. Inciso 3. Implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 4. Planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos. Inciso 5. Promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Artigo 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 1. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 1A. A Agência Nacional de Águas. Inciso 2. Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 3. Os Comitês de Bacia Hidrográfica. Inciso 4.
Os órgãos dos poderes público federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Inciso 5. As agências de água. Capítulo 2 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por: inciso 1. Representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos. Inciso 2. Representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Inciso 3. Representantes dos usuários dos recursos hídricos. Inciso 4. Representantes das organizações civis de recursos hídricos. Parágrafo único. O número de representantes do Poder Executivo Federal não poderá exceder a metade mais um do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, inciso 1, promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários. Inciso 2, arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre os conselhos estaduais e recursos hídricos. Inciso 3, deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados. Inciso 4, deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos conselhos estaduais de recursos hídricos ou pelos comitês de bacia hidrográfica. Inciso 5, analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 6, estabelecer diretrizes complementares para a implementação de Política Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 6, estabelecer diretrizes complementares para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Inciso 7, aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a colaboração de seus regimentos. Inciso 8, vetado. Inciso 9, acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Inciso 10, estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. Inciso 11, zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB. Inciso 12, estabelecer diretrizes para a implementação da PNSB, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, SNISB. O ISNISB. Inciso 13, apreciar o relatório de segurança de barragens, fazendo, se necessário, recomendações para a melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional. Artigo 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por: inciso 1, um presidente, que será ministro de Estado de Desenvolvimento Regional. Inciso 2, um secretário executivo, que será o titular do órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela gestão dos recursos hídricos. Capítulo 3 dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Artigo 37. Os comitês de bacia hidrográfica terão como área de atuação: inciso 1, a totalidade de uma bacia hidrográfica. Inciso 2, subbacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse tributário. Ou, inciso 3, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas. Parágrafo único. A instituição de comitês de bacia hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República. Artigo 38. Compete aos comitês de bacia hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: inciso 1, promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Inciso 2, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Inciso 3, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Inciso 4, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Inciso 5, propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão,
para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes. Inciso 6. Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. Vetado. Inciso 9. Estabelecer critérios e promover o rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Parágrafo único. Das decisões dos comitês de bacia hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com sua esfera de competência. Artigo 39. Os comitês de bacia hidrográfica são compostos por representantes, inciso 1, da União, inciso 2, dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, inciso 3, dos municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação, inciso 4, dos usuários das águas de sua área de atuação, inciso 5, das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. Parágrafo 1º. O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada à representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a metade do total de membros. Parágrafo 2º. Nos comitês de bacia hidrográfica, de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo 3º. Os comitês de bacia hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos representantes. Inciso 1. Da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, como parte da representação da União. Inciso 2. Das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. Inciso 4. A participação da União nos comitês de bacia hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios sobre domínio estadual. Dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. Artigo 40. Os comitês de bacia hidrográfica serão dirigidos por um presidente e um secretário, eleitos dentre seus membros. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da Lei nº 9.433, que trata sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações e para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. Galera, é isso aí. Até a próxima. Bons estudos e tchau!